Olá pessoal, tudo bem? Shalom, Shalom Haverim, Shalom Lekulam, Shalom a todos, né, a todo o povo da Techuvá, né? Shalom a todo o povo da Techuvá, aos que estão fazendo retorno e voltando a praticar os mandamentos do Eterno, as Sagradas Escrituras. Então, um olá para todo mundo que tem acompanhado aí os nossos vídeos, né, tem gostado aí dos estudos, né. Esse vídeo nós vamos estudar sobre os últimos dos dias. Há quem diga últimos dos últimos dias, né. Mas vamos dizer assim, os últimos dias, ou seja, nós vamos fazer um estudo aí dentro dos escritos Natzarim, mesclando um pouquinho com a Torá, né, com os profetas, né, um apanhado, né, das Sagradas Escrituras que compreende desde o Gênesis até o Apocalipse, né, até a Revelação, Bereshit, a Revelação. Alguns chamam o livro de Revelação, né, de Giuliani também, Giuliani. Mas deixa essa transliteração, tradução para eles. A revelação foi revelação, muitas coisas do que tem em Apocalipse está lá nos profetas, já foi revelado aos profetas antes do Mashiach vir à Terra. É um assunto polêmico, né, porque vários grupos do, digamos assim, pretenso sistema religioso o vê de formas diferentes ou interpreta de forma diferente. O que eu quero deixar claro aqui é que as Sagradas Escrituras, ela não pode ser interpretada, ela tem que ser seguida. Não é revista de cosmético, que você escolhe o que você quer e o resto você deixa para lá. Não, isso aí eu não gostei, não vou usar. É assim, né? As revistas de cosméticos são assim. Gostei desse, mas esse aqui eu não gostei, não vou comprar, não quero. Não vou pagar por ele. É o que as pessoas fazem dentro da religião, elas pagam por aquilo que elas gostam, né? Então, a palavra do Eterno, ela não foi escrita para ser interpretada, porque interpretar é uma coisa, né? Traduzir ou praticar é outra. Você pode ser um intérprete. Você pega uma música de outra pessoa, o Frank Sinatra, por exemplo, e aí você vai interpretar Frank Sinatra. Isso é o que é interpretação. Então a palavra do Eterno, ela não pode ser interpretada, ela tem que ser praticada, tem que ser traduzida da forma como ela foi escrita. Há uma exceção, por exemplo, que não existem palavras em português, né, que existe em hebraico, e aí você tem que colocar uma palavra que se encaixe, mas que não mude o sentido do texto, não induza a pessoa a praticar outras coisas que não seja aquilo que o texto nos está dizendo. Nós vamos dividir por partes esse estudo, né? Vai dar, digamos, uns 2 ou 3 vídeos para a gente terminar, porque tem que ser devagar, lendo os textos para melhor compreensão. Em primeiro lugar, né, todas as nações atacarão Israel. Não precisa, ninguém precisa ser PhD em política internacional, né, para saber que 90% do mundo odeia Israel, não gosta de Israel, não quer que Israel exista. Isso é fruto do helenismo, né, que está dentro das religiões. Em segundo lugar, né,
temos o retorno do Mashiach. Ele já veio e vai retornar. Nós vamos começar com, né, essa ocupação de Israel, né, esse atentado a Israel, depois o retorno do Mashiach. A partir daí, o Mashiach voltará não como cordeiro, mas sim como rei. Libertação de Israel, destruição das nações, fim do reinado humano. Eu estou colocando aqui os pontos para depois a gente... né? O Eterno nos deu 6 dias e já temos 6.000 anos. Não podemos esquecer essa analogia. Ou seja, o 7º milênio está vindo e está bem perto. Nós estamos aí no ano de 5.000, né, 5.779, 780, se eu não me engano, 779, no calendário judaico. Restauração, 3º lugar, né, o 7º milênio, né. Aí vem restauração, primeira ressurreição, reinado do Mashiach. Em 4º lugar temos fim do milênio, né, o último cerco contra Jerusalém, segunda ressurreição, e depois dia do juízo, segunda morte, extermínio do mal. 5º lugar temos o Olam Rabá, o mundo vindouro. Descida da cidade santa, plenitude total, árvore da vida, eternidade. Então nós vamos começar a primeira parte no livro de Yeshayahu, capítulo 2, versículo do 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Adonai no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Adonai, a casa do Elohim, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sion sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Adonai, do Eterno. E ele julgará entre as nações e prenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isso é muito sério. Ele está falando aqui que subamos a Israel, né, pois a lei vai vir de lá, e vai ser um período de paz. É aquele primeiro período lá, que chamam grande tribulação, porque a gente já está na tribulação. Porque existem 3 pretensos, né, do grupo no cristianismo, 3 linhas de pensamento. Né, os que são pré-tribulacionistas, os que são pós-tribulacionistas e os que são médio-tribulacionistas. Pré, médio e pós. Né? Ou seja, alguns acham que vão ser arrebatados antes da tribulação. Coisa boa. Que coisa boa, né? É bom demais. É um prêmio excelente para pecadores. Uns acham que vai ser durante, né, a tribulação, e outros acham que vai ser depois de tudo é que vai haver o arrebatamento, que eles chamam de arrebatamento, que a gente, com o desenrolar do estudo aqui, vai passar por todos esses assuntos. Mas aqui está falando do início, quando
o anti-Machia vai surgir, porque tem grupos aí que não acreditam no anti-Machia, que chamam de anticristo, né? Eu não chamo de anticristo porque a palavra Cristo é uma palavra pagã, né? Ele vai ser o Cristo, né? Porque ele vai ser o ungido do sol. Por ser o Cristo, ele vai ser o anti-Machia. Machia é ungido do Eterno, ele vai ser o anti-ungido do Eterno. Há quem diga que o Cristo já está na terra e tem enganado a muitos. Convenhamos que se Yeshua disse que a porta é estreita, né, e todos do cristianismo estão entrando por essa porta não está estreita, ela está muito larga. Está muito larga e está entrando todo tipo de indivíduo por essa porta. Basta ser cristão, né? Isso eu estou falando só do cristianismo porque creio. Porque se eu falar das outras religiões, né, aí eu vou ter que falar de outras entidades, porque as outras religiões já acreditam em outras entidades, outras divindades, assim se possamos dizer. Se para obter a paz for preciso se desarmar completamente, Israel estará disposto a fazer isso. E é nisso que Israel será enganado, de acordo com essa profecia. O que é que nós estamos vendo por aí? Que nos Estados Unidos temos lá a política de armamento, né? Que o cidadão pode ter uma arma. Então, pode ter a posse da arma, né? Porque não confunda posse com porte. Tá? Posse é uma coisa, porte é outra. Posse é você ter uma arma em casa. Porte é você portar essa arma em qualquer lugar. Para isso você tem que ter autorização, né? E essa autorização ela é dada, né, dependendo de muita regra, muito conceito, né? Você tem que ter um curso, tem que ter isso, tem que ter autorização do Estado, tem que ser isso, um monte de coisa. Para se ter a posse, sim, a coisa é mais leve, mas que existe também muita regra para poder se ter a posse da arma. O que é que está acontecendo no Brasil? Houve desarmamento no Brasil. Os países que tinham armamento estão desarmando o cidadão. Ou seja, a intenção é criar a massa, né, adestrar a massa de uma forma que ela não possa reagir, que ela aceite tudo. E isso não está muito longe. Na política atual agora, me parece que a coisa vai ser ao contrário, mas não se engane. Não pode ir contrário à agenda global. O novo presidente que vai entrar aí não pode ir contrário à agenda global. Com o tempo esse vídeo vai ficar velho, mas eu estou falando, né, do momento atual, né? Estamos no ano de 2018, né, onde nós elegemos um presidente que é a favor do armamento do cidadão, porque a política atual do Brasil ela tem desarmado o cidadão, mas a bandidagem, né, tem sido, né, bastante armada. Mas o que é que essa política nova vai trazer? É desarmar o bandido também. Porque enquanto o bandido estiver armado, vai haver uma resistência contra esse governo, contra qualquer regra mundial que se implante. Então, cidadãos, que estou falando cidadão porque não é militar, né? Muito civil ainda continua armado, mesmo sendo bandido, mas é um civil armado. E isso tem que acabar, tem que desarmar também os bandidos. Para o pai de família ter uma arma vai ser muito difícil, né? Não vai ser fácil não. Então desarmar os bandidos também, que é para acabar de vez com qualquer faísca de resistência que possa existir quando eles implantarem a nova ordem, né? Veja que a ANON está desarmando todos os povos, né? Isso vai acontecer e haverá a tal paz. E eles pensarão que essa profecia estará se cumprindo. Essa profecia que eu falei, né, de Yeshayahu. Então todos aqueles países de origem do Oriente Médio que odeiam Israel
fingirão estarem desarmados, ou desarmadas as nações. E quando atacarem Israel, e quando atacarão Israel? Como Israel não terá mais defesa bélica. Eles clamarão por um Salvador. Ou seja, o anti-Machia vai desarmar Israel, vai trazer a paz, Israel vai fazer esse esforço para ter a paz e vai se desarmar. E vai achar que os outros países, aquela como é que se chama? Liga Árabe, né, que são, esqueci a quantidade de países agora, mas são bastante países ao redor ali de Israel, todos eles vão fingir estar desarmados, mas vai ser um golpe, vai ser uma tranqueira assim para Israel, digamos, né? É quando a profecia de Zacarias se cumpre. Nós vamos agora para Zacarias 14, do 1 ao 4. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia de Adonai, do Altíssimo, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativo, ou cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Adonai sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Alguns podem achar que isso já aconteceu, né? Mas quando foi que isso aconteceu? Quando foi que todas as nações se voltaram contra Israel? Até agora, em nenhum momento isso aconteceu, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto, nos dias de Uziarro, rei de Judá. Então virá o Altíssimo, o meu Elohim, e todos os santos contigo, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Adonai. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isto. E o Adonai será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será a Adonai, o Adonai, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Ieba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim, até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lugares do rei.
e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que Adonai ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que, haverá da parte de Adonai uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata, e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naquele arraiais. Como foi esta praga? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao rei. E Jerusalém dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Todo mundo vai subir para Jerusalém para festejar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao rei, o Adonai dos exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que Adonai ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Quando ele fala Egito aqui, ele está falando de todas as nações, né? Não só da nação egípcia, mesmo porque na época em que foi escrito, né, o Egito era assim a potência naquele tempo, e aí ela é destacada. Veja que ele pisará o monte no qual os anjos disseram: este Galileu que viste subir, um dia voltará a pisar este monte. A gente vê no texto aí que quando os anjos, né, estavam ali com os discípulos e eles estavam vendo Yeshua subir, né, ele disse assim: homens galileus, né, homens da Galil, né, por que estáis atônitos, né, vendo, né, da mesma forma que o viste subir, ele vai descer e ele vai pisar este monte novamente. Quando ele pisar este monte, ela se dividirá ao meio. Isso nunca aconteceu. Por isso que eu disse lá no começo do texto que aquilo nunca aconteceu. Então esse texto ainda vai acontecer. Não são guerras passadas que Israel travou. É uma guerra que ele ainda vai travar. Naquele dia Adonai reinará. Toda a terra será como o deserto do Aravá e Negueve, que abrange quase toda a região de Israel. Adonai, ele vai reinar sobre toda a terra, e aquela nação que não subia a Jerusalém para a festa dos tabernáculos não vai ter sua porção de chuva, não vai produzir frutos. Essa será a praga para quem não obedecer à ordem de Adonai. Jerusalém será habitada e pessoas viverão ali. Adonai ferirá todos os povos que fizeram guerra contra Jerusalém. Eles morrerão como zumbis. As pessoas vão se matar. Judá lutará em Jerusalém, em Jerusalém, e não contra Israel. As riquezas do mundo serão reunidas em um só lugar. Só haverá
mas todas as riquezas serão, né, juntas em um só lugar. O que é que a gente pode tirar disso aí? Que é mais uma agenda, né, global da Danone, né, quando ela introduziu o seu sistema definitivamente, todas as riquezas do mundo estarão na mão dela. Né? Ou seja, você vai ter sua conta, mas você só vai ter dígito, você não vai, sua riqueza não vai ser tangível. Então não é sua, né, é dos homens, são dos homens do mundo. Né? Haverá um colapso mundial. A praga afetará os animais de carga. Isso tipifica que esse colapso afetará os transportes. Né? Quando ele fala ali de animais, qual era o transporte que a gente tinha naquela época? Que eles tinham? Eram os animais é que eles transportavam as cargas. E quando ele fala que os animais vão ser afetados, é o transporte que vai ser afetado. A agricultura vai ser afetada também. Né? Hoje nós não usamos mais, é muito difícil você ver alguém usar um animal para agricultura. Hoje só são máquinas, então, né, essas máquinas elas vão serem afetadas, né, o transporte ele vai ser afetado, e por fim os remanescentes que subirão para adorar em Jerusalém, né, o remanescente depois da vinda de Yeshua, né, aquele remanescente vão subir, né, para adorar em Jerusalém. Esse remanescente, segundo os sábios, serão as crianças que ainda não discernem o bem e o mal, segundo os sábios. Eles terão que subir para adorar, caso contrário, a terra onde eles vivem serão punidas. Esse período será os 1000 anos, mas entenda que esse tempo, essas pessoas só saberão o que é o bem. E é aí que Hassatan tenta enganar de novo as pessoas para que elas provem também do livre-arbítrio. E o argumento de Hassatan será o seguinte: vocês têm que se libertar dessa obrigação de ir todo ano a Jerusalém. Depois do arrebatamento, que assim chamam, que a gente ainda vai comentar sobre isso, né? Vai ter, está falando aqui do milênio, né? E durante esse milênio, ninguém vai saber o que é mal. Né? Por isso que Hassatan depois ele é solto, né? Para que as pessoas provem o mal também. E aí elas escolham, né, entre o bem e o mal. Vai ser dado o livre-arbítrio de novo. Então nós vemos nesse texto de Zacarias o período que engloba os 2 cercos a Jerusalém. Ou seja, aqueles 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de tempestade. Arrebatamento. Vamos para esse tema agora. Arrebatamento. Um evento mal compreendido. Essa palavra foi mal traduzida, que por conseguinte deu origem a essa doutrina no século XIX. Até o século XIX, por exemplo, em meados de 1830. Né? Até essa data não se falava em arrebatamento. Muita coisa que a gente escuta hoje no cristianismo tem 100 anos ou menos de 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos. Não vem de muito longe, não. Depois que eles começaram a traduzir de maneira mais, digamos assim, comercial a palavra do Eterno, eles foram adaptando ela, foram adaptando segundo as suas conclusões e aos seus interesses financeiros. O texto que nós lemos em Isaías diz que os povos serão reunidos e eles os levantarão da terra. Ou seja, essa doutrina foi criada por John Nelson, essa doutrina de arrebatamento. O cara que criou foi John Nelson, em 1830. E então as Bíblias foram adaptadas, né, a essa tradução. Vamos ler, né, Josué 2:2. O que é que diz? Rocheia 2:2. Vamos colocar o utensílio aqui e vamos para a rocheia na Bíblia Católica para ver o que é que
diz lá em Rocheia 2:2. Rocheia 11, Rocheia 5, Rocheia 2:2. Josué, partindo do 1, né? Josué 2:1, para a gente não ficar só no único versículo. Josué, filho de Num, enviou a Setim, secretamente, 2 homens como espiões, dizendo: ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. 2. E anunciou-se ao rei de Jericó: eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, para que vieram para espionar toda a terra. Eu li o 1, o 2, o 3 e o 3. Certo? Levantar, subir, não para o céu, mas para a terra de Israel. Vamos agora para Matitiahu 24:31. Vamos ver uma mesma conotação parecida. Matitiahu, que é Mateus, tá? 24:31. Aqui é Yeshua falando sobre o fim dos tempos, claro. 31. Começando do 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 31. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Existem 2 palavras para céu, tá? A gente vai chegar lá. A reunião se dará de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. Bola não tem extremidade, né? Tem extremidade? Bola não tem. Então é mais um texto que afirma que a terra é plana. Um prato tem extremidade. Eu tenho um prato aqui, como se fosse uma pizza, né? Aqui é o centro, certo? É um espelho, aqui é o centro, e aqui são as extremidades do centro, certo? Então, nós vemos aí a extremidade, né, da terra plana. Voltou o prato para o seu lugar. Isaías 11:12 diz o seguinte: e levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Mais uma vez, um texto para provar que a terra não é uma bola, porque bola não tem 4 extremidades, mas um prato, sim, tem 4 extremidades. A terra é plana. Mais um texto que a gente pode usar aí. Essa palavra ajuntar, ele vai ajuntar dos 4 cantos, né, da terra. Foi traduzida por arrebatar. É aí quando começa a complicar a coisa do arrebatamento, né? Essa teoria
de como é esse arrebatamento. E subir a Jerusalém com subir aos céus. Entendeu? Quando as pessoas estavam em outras regiões, você vê muito textos nas Sagradas Escrituras assim. Ah, vou subir para Jerusalém. Por quê? Porque lá era mais alto. Se não me engano, Jerusalém está quase a 1000 metros acima do nível do mar. Por exemplo, quem mora em regiões mais baixas, diz, quando vai para uma região mais alta, diz, eu vou subir. Mas os cristãos se apoiam em 1 Tessalonicense e 2 Tessalonicense, depois de várias alterações de textos, porque o Novo Testamento foi muito adulterado, mas muito adulterado mesmo, para poder encaixar essas doutrinas que começaram no século XIX. No capítulo 4 de 1 Tessalonicense, a comunidade a quem Shaul escreve, estão com um problema sério. Mas alguns deles abraçaram os ensinamentos de Shaul, de uma tal forma que alguns deixaram até de trabalhar, achando que Yeshua iria voltar naqueles dias. E Shaul adverte a eles que voltassem a trabalhar, e eles achavam que só iam ter contato com Yeshua na sua volta, os que estivessem vivos. Então, quando morria alguém, eles ficavam extremamente tristes e preocupados. Então Shaul ensina sobre a questão dos que morreram. Ele diz o seguinte, ele diz que os que estiverem vivos não precederão os mortos, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, os vivos não terão vantagem alguma. E se os mortos serão os primeiros a ressuscitar, quem serão os segundos? Os vivos, claro. Os vivos morrerão e só ressuscitarão na segunda ressurreição. O texto foi completamente adulterado. Ou seja, quando Yeshua voltar, os mortos, salvos, ressuscitarão, aqueles que estão com o nome escritos. Esses, e os que estão vivos morrerão, mas só ressuscitarão na segunda ressurreição. Esse período será mais difícil. Parece que morrer antes da vinda de Yeshua é melhor. Parece. Outra dúvida, se alguém pode subir aos céus vivos, como explica o caso de Hanô, Enoque, e Eliarro, Elias. Porque muita gente diz assim, mas há pouco tempo atrás, alguém colocou isso lá numa rede social, e Enoque e Elias morreram. Aí eu disse, claro que morreram. Claro que morreram. E quem responde isso é Yeshua. Yeshua, eu digo, olha, se eles não tivessem morrido, Yeshua era mentiroso. Se ele fosse mentiroso, ele não era um cordeiro perfeito. Então vamos ver a resposta de Yeshua quanto a essa questão de Hanô, de Enoque, e de Eliarro, Elias. E Yohanan, João, capítulo 3, versículo 13. Yeshua está respondendo a Anacnimon, Nicodemos. Yeshua responde, não, ninguém nunca foi ao céu. É o que ele diz. Nicodemos nunca foi pagão. É bom saber disso, tá? Nicodemos nunca foi pagão. Nicodemos, ele era chamado até de Nacnimon Ben-Gurion, que significa filho do leão. Ele tinha muitas hospedarias e fazia parte do Sanhedrin. Ele fazia parte do Sanhedrin porque ele era rico. Lembra que as pessoas que eram ricas eram que faziam parte do Sanhedrin. Essa foi a mesma forma de chamar o primeiro-ministro quando foi formada a nação de Israel. Davi, chamaram ele de Davi Ben-Gurion, a mesma conotação que era dada a Nacnimon, Nicodemos. Então Yeshua diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele faz um trocadilho aí de palavra que nos reporta lá aquele texto de João, de Yohanan, logo no começo, que ele diz assim,
e o verbo, né, estava com o Eterno, e o verbo era o Eterno, né, e todas as coisas foram feitas por ele, né. É a mesma coisa, o verbo aqui é o que? A Torá, né, ou seja, a Torá ela é filha do Eterno, né, ele é filho do Eterno, a Torá, os mandamentos, né, e Yeshua, ele era a Torá em pessoa. É bom que saibam disso. Vou transliterar agora, né, vou transliterar o original para vocês. Ele diz mais ou menos assim: Veish lo lá, lá marom, grave essa palavra, marom, lá marom, birti hu asher yahad, mi marom, de novo, hallo hu ben aha adam asher ha shamai. Aí você viu a palavra shamai aparecer uma vez só, mas marom aparece duas vezes. Veja que no texto não tem a palavra shamai, céu, só no final, e não ser no final, mas por duas vezes aparece a palavra marom, as mais altas alturas, bem diferente de shamai, que quer dizer águas de lá ou águas de cima. Aqui nós temos mais um texto, né, que prova o domo e a criação de acordo com Gênesis. A terra é plana, ou seja, existe o domo, né, e existe o marom, as mais altas, né, alturas, digamos assim, os lugares mais altos, e existe a palavra Hashamai, ou céu, Hashamai, ou águas de lá, são as águas que ficam acima do domo, como explica Gênesis. Ele criou o domo e dividiu as águas de cima e as águas de baixo. No português, nós só temos a palavra céu. Esse é o problema. Por isso que a gente não entende o texto, porque a palavra céu ela é colocada para as duas concepções, para expor tudo. No inglês, nós temos as palavras sky, céu, onde os aviões voam, e heaven, que é onde é a habitação do Eterno. Aí, por inglês ficou mais fácil, mas para nós no português só existe céu. Aí, qualquer lugar alto é céu. Então eles, em vez de colocar assim, regiões mais altas, monte, colocar alguma coisa que não deixasse o texto confuso, mas não colocar o céu para tudo. Como eu estava dizendo, Nicodemos nunca foi pagão, Naknimon Ben Gurion, ele tinha muitas hospedarias, e fazia parte do Sanhedrin. Essa foi a mesma forma de chamar o primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro, quando Israel se tornou Estado, ele era chamado de Davi Ben Gurion, ou Filho do Leão. Transliterando o texto, ninguém nunca subiu às mais altas alturas, a não ser o que desceu das mais altas alturas, o Filho do Homem que está no céu. Certo? Então, acaba com essa história de dizer que Elias e Enoque não morreram. Eles morreram sim, porque Yeshua disse que ninguém nunca subiu. Então eles morreram, estão enterrados, simplesmente eles foram tragados pelo Eterno e o Eterno mesmo sepultou, como fez com Moshe. Só que Moshe não foi tragado da forma como Elias foi, mas o corpo de Moisés não apareceu. Ele morre e o corpo dele não aparece. Então, acaba com essa história de dizer que ninguém nunca morreu, que tem neguinho no céu, porque ninguém nunca chegou lá. Ninguém nunca chegou lá. Paulo diz que teve uma visão. Teve uma visão. Ele não foi. Teve uma visão. E eu tive uma visão do terceiro céu, por aí vai. Isso é outro assunto. Isaías 40, 26, estamos já terminando a primeira parte. Isaías 40, 26, levantai do alto marom, os vossos olhos, e vede que quem criou estas coisas. Levantai os vossos olhos, uma tradução em português, levantai os vossos olhos para o céu, para o alto marom. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número.
eles as chama a todas pelos seus nomes, por causa da vastidão de sua energia dinâmica, sendo ele vigoroso em poder, nenhuma falta. Esse texto é de Isaías 40, 26. Tá? Yeshayahu 40, 26. São textos apenas para explicar, né, para encontrar a palavra Marom. Aí. Yeshua utiliza muito a palavra Marom. E a palavra Marom aparece 58 vezes na Taná, ou seja, nos escritos, né, do que chamam de Velho Testamento. Gênesis 5, 21, 24. E viveu Hanoque 65 anos e gerou a Metushelá. E andou Hanoque com Elohim, depois que gerou Metushelá 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Hanoque com Elohim, e não apareceu mais, porquanto Elohim para si o transferiu. O nome Matusalém, que quer dizer enviou com sua morte, interessante é que no nome dele tem morte, mas foi ele quem mais viveu, e quando ele morreu veio o dilúvio. Interessante, né? Veja que o texto diz que ele viveu 365 anos. Nenhum a mais, nenhum a menos. E depois o Eterno o tomou para si. Não tem a palavra céu no texto. O tomou para si. Não tem a palavra céu. Ele trouxe para o céu. Não. Assim como Moshe, também não tem a palavra céu lá, né, na história de Moshe, de Moisés. Em Hebreus diz o seguinte, que ele foi tirado à vida sem ver a morte. Ou seja, ninguém o sepultou. E ainda diz no verso 13, que todos os citados mantiveram a confiança até a morte. Todos estão aguardando a ressurreição. Entendeu? A questão é a linguagem cultural da época, né, do povo, né, é que quando se falava de morte, né, morreu, é porque houve um sepultamento. Não quer dizer que a pessoa não morreu, se não houve um sepultamento. A pessoa morreu. Mas na linguagem, né, quando diz assim, e ele morreu, é porque houve o sepultamento e o luto, todo aquele ritual de sepultamento. Mas Enoque não houve o sepultamento dele. Né? Ou seja, ele morreu, mas ninguém o sepultou. Por isso que não aparece, né, a palavra morte e nem aparece também a palavra céu. Entendeu aí? Por quê? Agora vamos para Eliarro, né? Segundo a Reis 2:11. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Eliarro subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Elisha, né, Elisha, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, pegando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Eliarro, que dele caíra, e, voltando-se, parou à margem do Iardém, do Jordão. E tomou a capa de Eliarro, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está Adonai, o Elohim de Eliarro? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Elisha passou. Assim, ele foi logo usando, né, todo o poder para, né, em benefício próprio. Né? Peraí que eu quero passar sem molhar meus pés. Onde é que está o Elohim, né, de Eliarro? Elisha disse, Eliseu. Eles estavam perto do lugar que Moshe morreu.
Existe uma ligação muito forte entre Elias e Moshe, as duas testemunhas. A gente vai ver que um estava de um lado do rio, do Jardém, e o outro estava do outro lado, já morto. Perto de Jericó, ali na planície de Moabe, à margem do Jordão. E de repente aparecem cavalos e uma carruagem de fogo. Coisa totalmente anormal. Uma coisa totalmente anormal. E não foi um redemoinho, mas sim uma tempestade. A palavra Seorá, lá no original, quer dizer tempestade, não é redemoinho. Vamos lá. Ou seja, ele foi levado do Chamai e não Marom, até os céus, e não nas altas. Na tempestade dos céus, Eliseu viu e chorou. Carruagem de Israel, clamou, chorou, clamou. Carruagem de Israel, no singular. Carruagem de Israel, não carruagens. O texto não fala mais de Elias. Onde ele está? Ninguém sabe onde ele está. Ele está vivo? Não, claro que não. Como eles, Moshe e Elias, são as duas testemunhas. Eles têm que ressuscitar juntos no mesmo lugar. Ou seja, o que é que a gente pode entender? Como Eliahu estava do outro lado do rio e Moshe foi sepultado do outro lado do Jardém, e ele estava do lado de cá, na planície de Moabe, a carruagem o transportou para o lado de Moshe e o Eterno o sepultou junto com Moshe, porque eles dois são as duas testemunhas, e eles têm que ressuscitar juntos um do outro. Zacarias 4. Zechariah 4. 1. Vamos lá. E o Melahim, que falava comigo, voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Tem lembrado, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao Melahim, que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o Melahim, que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra de Adonai a Ziruvavel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu ruá, pelo meu sopro, pela minha energia vital, pelo meu mover, verrail, energia vital. Diz o Adonai dos exércitos: quem és tu, ó grande monte, diante de Ziruvavel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Elohim veio novamente a mim, dizendo, palavra de Adonai, as mãos de Zeruvavel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que Adonai dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zeruvavel. Esses são os 7 olhos
do Adonai, que percorrem toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondeu-lhe outra vez e disse: quem são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Adonai meu, não, Elohim meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos, filho do azeite, que estão diante de Adonai e de toda a terra. Adol Kol Haaretz, toda a terra. Veja que aqui ele diz assim: esses são os dois ungidos, né? E quando se trata de Yeshua, o ungido, tem o artigo definido, Ha, na frente, né? Ha, Mashiach, o ungido. As duas testemunhas, Moisés, é a Torá, e a Torá é chamada de Moshe, ou a Torá de Moshe, né, de Moisés. Moshe é o símbolo da Torá. E Elias, é o símbolo dos profetas. E ele é chamado de Eliyahu Hanavi, Eliyahu, o profeta. Nós vamos parar por aqui. Terminamos essa primeira parte, né, onde a gente fala aí sobre quem está vivo, quem está morto, quem vai ressuscitar, quem não vai. Mas no segundo vídeo nós vamos estudar, nós vamos partir aí já para o livro de Revelação, né, Revelação no capítulo 11, né, onde ele vai falar também dessas testemunhas, né. Vou deixar só o texto aqui e a gente continua, né, nessa testemunha que é o assunto do próximo vídeo. Para não ficar muito longo, já tem mais ou menos 1 hora de vídeo aí, vamos terminar por aqui. Revelação 11:3, ele diz o seguinte: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Você vai lendo aí, vai estudando, né? E nós vamos ficando por aqui. Shalom, a noite Laila Tove para todo mundo, né? A noite para mim aqui, mas não sei que hora você vai assistir este vídeo, né? Então shalom para todos, shalom Raberim, shalom Leculam, né? Que a paz do Eterno esteja com todos nós, que a sua Ruá se manifeste em nossas vidas. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Até o próximo.